O dia que a minha aula de costura foi interrompida por conta de uma criança doente. Você acredita nisso? Eu estava lá, tranquilamente, na minha aula de costura, fazendo o que eu tinha que fazer, aprendendo a costurar, e aí a minha colega do lado começou a conversar e a desabafar com a professora e disse que estava muito preocupada com o filho dela. Porque o filho dela, de mais ou menos ali seus 7 anos, eu não lembro agora a idade certinha. Mas o filho dela, que é uma criança, tava vira e mexe doente. Vira e mexe doente. Mas é uma coisa normal de criança, você vai pensar, não é? Também pensei a mesma coisa, mas tava de boa. Aí ela falando sobre o filho, falando que uma hora ele ia no médico, era dor de garganta, outra hora era dor no ouvido, outra hora era virose, outra hora não sei o que tem. E sim, já fazia de alguns meses já que estava nessa novela, né, de vira e mexe levando a criança para o hospital, vira e mexe, acordando de madrugada para cuidar da criança. A criança melhorava, passava uma, 2 semanas, no máximo, e sim, no máximo mesmo, ela piorava de novo. Tentaram ver se era alguma coisa da alimentação, se era algum tipo de alergia. Tentaram ver, queriam ver coisas diferentes, para saber por que, que essa criança estava o tempo todo ficando doente. Que não é normal, né? Ficar doente é, é normal ficar doente, né? Faz parte da vida ficar doente. Mas daquele jeito, daquela forma, o tempo todo doente, isso já começa a pensar que talvez, só talvez, tenha mais coisas aí além da parte física, né? Além da parte física. Talvez tenha mais alguma questão ali dentro. E aí, papo vai, papo vem, ela conversando profundamente com a professora e eu apenas na minha, de boinha, apenas costurando. E aí a professora vira para ela e fala o seguinte: Olha, já pensou em levar ele numa benzedeira, né? Porque às vezes, não é mesmo? A benzedeira vai resolver o problema. E a garota, né, a minha colega, falou assim: Ah, o duro que eu não conheço nenhuma benzedeira aqui, né? Já se conhecia, já estão já muito idosa, muito velhinha já, ou já morreram, e não tem mais benzedeiras novas, né? E aí elas conversando sobre a dificuldade de encontrar uma benzedeira, e eu na minha, de boa, sem falar nada, porque eu estava concentrado na minha costura, e a propósito estava complicado, porque costurar é uma arte, é um ofício desafiador que a cada dia eu aprendo um pouco mais. Como eu tô tentando agora passar aqui a agulha. Então, ela falou isso, né? Estavam falando sobre a questão de ter uma benzedeira próxima e tal, até que a minha professora sabe que eu sou terapeuta holístico, sabe que eu sou mestre Reiki, que eu trabalho com essa parte energética, né? Que é basicamente o que a benzedeira faz. Também faço isso. Só que são técnicas diferentes porque ambos são técnicas diferentes. Mas, basicamente, tem o mesmo fundamento e tem os mesmos resultados. Porque trabalha com energia, né? E a professora caiu a ficha dela e falou assim: Ah, o Robinho. O Robinho trabalha com isso. Pergunta pra ele. E eu no meu canto. Boa, né? Porque eu tô no meu horário de descanso. Eu costuro, apesar de me irritar costurar, eu costuro com foco de relaxamento, com foco de tirar minha mente das questões cotidianas do dia a dia e realmente ter uma nova prática, ter uma nova forma de fazer as coisas, né?
E ela acabou pegando a foto da criança e dando para mim, para eu poder fazer a ativação energética e ver o que realmente estava acontecendo com ela. Eu fiquei, sinceramente, assustado na hora que eu percebi o que verdadeiramente estava acontecendo com aquela criança. Primeiro, visão que veio para mim, né, espiritual, foi que a criança estava sendo rodeada de muita, mas eu falo muita mesmo, tá? Muita fumaça ao redor dela. Já viu já aquelas fumaças pretas de carro antigo, de caminhão, aqueles caminhão antigo, sabe? Sabe aquela fumação preto? Toda vez que eu vejo essa fumação preto, eu sei que tem um paranauê muito complicado. Geralmente está conectado a alguma entidade negativa. E eu já percebi, falei, opa, tem coisa, tem caroço nesse angu. Fiquei preocupado, mas eu continuei caçando, então, da onde estava vindo aquela fumaça toda. Estava rodeando a criança. Da onde que vinha? Até, até que eu me deparo com uma senhora, bem horripilante mesmo, tá? Bem aqueles clichêzão de bruxa. Até beber água aqui que agora, né? Só de lembrar eu já meio que passo mal. Bem aquele clichê de bruxa mesmo, sabe? Aquela mulher caucasiana, com a pele toda enrugada, bem velha, com as costas bem arcadas, né? Aquele nariz gigantesco, bem bruxona, e ela estava fumando. E conforme ela ia fumando, ela ia soprando essa fumaça, e essa fumaça acabava indo em direção à criança, à filha, né, o filho da minha colega de trabalho. De trabalho não, gente. De curso. Foi aí que eu percebi que, primeiro ponto, era uma magia negra que tinham feito. Sim, fizeram uma magia negra, né? Fizeram uma magia negra que estava consumindo a vida da criança. E o segundo ponto é que não era a criança o alvo da magia negra. Isso que me deixou com maior dor no coração. A magia negra não era contra a criança, mas sim contra alguém que é próximo dessa criança, né? Que faz parte ali do convívio social daquela criança. Geralmente, conexão forte ali com algum parente, algum parentesco assim. E aí eu fiquei preocupado, né, com a criança, sim, mas eu estava na aula, então eu cheguei para a mãe e falei assim, olha, mãe, faça a oração de São Miguel Arcanjo, passei para ela o áudio, para ela fazer por 21 dias, para poder limpar essa criança. Mas ao mesmo tempo, eu dentro de mim fiquei com um compromisso muito sério, uma responsabilidade de ajudar essa criança de fato. Porque até então eu estava de boa, ninguém tinha falado comigo, então uma coisa que eu aprendi forte é não ajude quem não quer ser ajudado, né? Só como me pediram ajuda, aí sim as coisas mudaram, né? E eu fiquei muito comovido com essa criança. Ela tá sofrendo tanto por conta de magia negra que fizeram contra uma outra pessoa e ela acabou caindo de paraquedas. Pois bem, no dia seguinte, logo pela manhã, eu fui fazer minhas práticas de ativação energética e fiz a minha Reiki-Box com relação a essa criança que estava doente, para poder limpar essa magia negra que estava rondando ela. Fiz o processo, foi difícil. Nossa, levei eu acho que mais de uma hora. Levei mais de uma hora para poder limpar, purificar, tirar tudo de sujeira que tinha,
trabalhar tudo certinho, levou um tempão. Por quê? Porque foi feita uma magia negra bem pesada mesmo. E antes de qualquer militância, que tá, gente, magia negra vem antes, esse termo vem antes da colonização europeia, indo-europeia, europeia aí, com relação a dar nome para outras religiões. Basicamente, magia negra é tudo aquilo que tem como objetivo mexer no livre-arbítrio de outra pessoa. Então, qualquer magia, encantamento, coisa que você faça que vai afetar o livre-arbítrio de outra pessoa, isso é magia negra, tá? A amarração do amor, coisa para a pessoa poder morrer, ficar doente, isso tudo é magia negra. E fizeram a coisa. Opa, já tô dando spoiler já. Continuando aqui a história. Depois disso, o que aconteceu? Que eu fiz a limpeza, perguntei como a criança estava, a criança começou a mostrar melhoras, né, significativas de saúde, isso foi maravilhoso, deu certo. E eu falei para a mãe novamente: mãe, alguém perto dessa criança está sofrendo de magia negra. Observa, né, alguém não está bem. Né? Se a criança não está bem, porque ela pegou resquício de magia negra dos outros, imagina a pessoa que está realmente recebendo essa magia negra. E a mãe, não sei se ela me considerou muito bem a minha fala, mas papo vai, papo vem, e as coisas foram continuando normal. Poucos dias depois, acho que menos de uma semana depois, ela fala que o namorado da mãe dela, basicamente a avó da criança, estava muito ruim e acabou indo numa benzedeira para poder ver o que estava acontecendo. E a benzedeira disse que ele estava sofrendo de magia negra que a ex-namorada dele fez contra ele. Ou seja, a magia negra que foi feita para o namorado da avó da criança estava respingando na própria criança. Olha que loucura isso! Você imaginar que foi feita uma magia negra para poder fazer o cara não fosse feliz, e não fosse feliz porque só poderia ser feliz se tivesse com a mulher lá que fez a magia. E essa magia negra me respinga numa criança que não tinha nada a ver com o negócio, e a criança que fica doente. Olha que loucura é isso. Aí você fala assim pra mim: Robinho, por que será que só agora o rapaz foi buscar ajuda? Quer saber a resposta? É simples. Que na hora que eu trabalhei com uma criança, eu não consegui desfazer a magia negra em total, porque eu não sabia para quem que era a magia negra. Eu não sabia da onde estava vindo essa magia negra. Então eu tirei a magia negra que estava vindo na criança. Na hora que eu tirei a magia da criança, que estava na criança ali, toda a magia negra foi para quem era o destinatário. E aí o cara passou mal, de verdade. E aí foi a hora que ele foi procurar ajuda. Né? Que o bagulho ficou louco e aí ele foi procurar ajuda. Então eu quero dizer para vocês aqui é o quanto que uma energia pode afetar a vida de alguém que às vezes não tem nada a ver. Às vezes você aí, né, ou até mesmo, e geralmente ligada muito a crianças e a pets, tá? Então se você tem aí pets, né, gatinho, cachorrinho, você começa a perceber que eles ficam muito doente, ou criança ficou muito doente, está muito adoecida, pode ter certeza, né? Se tá doente ali, você leva lógico no médico, leva no veterinário, se for o pet. Se você percebe que o negócio fica naquela coisa de vai e volta, leva, parece que não aconteceu nada, depois volta, piora, leva de novo. Sabe essa lenga-lenga? Você faz o quê? Você procura alguém para trabalhar essa energia dessa criança ou desse pet. Porque provavelmente ele está absorvendo energia negativa de alguém que está próximo dele. Seja o adulto realmente responsável, que está mais próximo, ou pessoas que circundam
o convívio social dele. Como, por exemplo, essa minha colega falou que esse namorado da mãe dela não tem muito contato direto com a criança. Só que o pouco contato que ele tem já fez com que a criança absorvesse para ela toda a negatividade. E as crianças fazem isso, os pets fazem isso, as plantas fazem isso, elas absorvem a negatividade de uma forma muito grande. Porque nós, adultos, temos já um sistema de defesa maior contra esses tipos de coisa. Porém, quanto mais sensível for o ser, né, seja uma criança, seja um pet, seja uma planta, mais fácil ela tem para absorver aquela energia e ficar mal, adoecida e muitas vezes até mesmo partir para outra, né? Então fica aí para vocês esse relato, um dos relatos que eu quero trazer para vocês aqui. Quero trazer vários relatos falando sobre as minhas vivências na minha prática terapêutica holística, onde eu ajudo as pessoas a se perceberem mais, a se conectarem com elas mesmas, olhando através do campo espiritual e energético. Eu sou o Mestre Robinho, Gachô. Que a graça de Deus abençoe o seu caminhar no dia de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.